Oi, pessoal, bom dia a todos. Na aula de hoje vamos falar sobre o carrinho de emergência, que é um dispositivo, é um instrumento que obrigatoriamente ele deve ter nos centros de emergência, de urgência, bem como nas unidades móveis, como ambulâncias do SAMU, tanto avançadas como básicas, e também nas unidades hospitalares. Normalmente em clínicas médicas, no ambiente de UTI e no próprio centro de urgência e emergência, nós encontramos o carrinho de emergência, que alguns chamam de carrinho de parada, mas eu queria deixar claro no início dessa aula que o carrinho de emergência ele não é utilizado apenas nas situações de parada cardiorrespiratória. Ele é utilizado em qualquer circunstância de urgência e emergência que compromete a vida do paciente, que ele necessita de uma intervenção imediata. Então, por exemplo, o paciente ele pode não estar em parada cardiorrespiratória, mas ele pode estar ali com hemorragia severa. E aí nós vamos precisar dos medicamentos anti-hemorrágicos que tem no carrinho de emergência. Vamos precisar de equipos de soro e também de scalpes, agulhas, de todo o material utilizado para infusão venosa para poder conter aquela hemorragia. Então a gente precisa desmistificar esse conceito de que o carrinho de emergência é o carrinho de parada cardiorrespiratória. Porque senão a gente vai pensar que esse carrinho só serve nas situações de parada. E não é bem assim, né? Qualquer situação de urgência e emergência que coloque em risco a vida do paciente e que necessite dos materiais, equipamentos e medicamentos do carrinho de emergência, nós iremos utilizar este carrinho de emergência. Quais são os objetivos dessa nossa aula de hoje? Primeiro, conhecer a estrutura organizacional do carro de emergência. Segundo, discutir as responsabilidades da equipe de enfermagem, né, que é o nosso foco, frente aos cuidados com o carrinho de emergência e com a manutenção desse carrinho. E por último, descrever os cuidados com o carro, desde a reposição dos equipamentos até a higienização e a segurança do carrinho de emergência. O que é o carrinho de emergência? Ele é um equipamento utilizado em serviços de urgência e emergência, tanto fixa como móvel, como já falei para vocês, e através desse carrinho de emergência é que nós iremos promover a guarda ou a manutenção dos materiais, medicamentos e também aparelhos de diagnóstico que serão utilizados em situações de urgência e emergência. Quem é o responsável pelo manuseio? De forma geral, a equipe de enfermagem e os médicos é quem estão na linha de frente com o atendimento do paciente e é quem manuseiam esses carrinhos de emergência. Porém, a reposição e a manutenção e a questão da higiene do carrinho é feita exclusivamente pela equipe de enfermagem. Um espaço onde se deve conter de forma sequenciada todo o material e equipamento necessário para as urgências e emergências. Então, esse espaço é o carrinho, que já é destinado para essa guarda desses materiais. Esse carrinho, ele objetiva homogeneizar o conteúdo e a quantidade de materiais e medicamentos, retirando o desnecessário e acrescentando o indispensável. Então, no carrinho de emergência, você não pode ter excessos de equipamentos, de materiais, de medicamentos e nem tampouco você pode ter faltas, né? Não pode ter excessos e também não pode ter faltas desses materiais, porque na hora da situação de emergência, se esse carrinho não estiver bem abastecido, a equipe vai ficar correndo para um lado, para o outro, procurando em outros setores aquilo que vai ser necessário para salvar a vida do paciente naquela hora, e a gente sabe que numa situação de urgência e emergência, minutos, eles são preciosos para salvar a vida do paciente. Então é por isso que já se tem o carrinho de emergência para se estocar de forma adequada e organizada esses equipamentos. E a padronização do carro de emergência. A padronização ela deve considerar a idade da vítima. Então, o carrinho de emergência ele é
adaptado para atender se a vítima é um adulto ou se é uma criança. Então nós temos os carrinhos de emergência pediátricos, que também tem uma diferenciação aí. Esses carrinhos eles são padronizados também quanto ao local de atendimento. Então nós temos carrinhos de emergências diferentes. Se for no pronto-socorro, se for numa unidade móvel, numa ambulância, esses carrinhos eles têm algumas variações de acordo com o local em que eles estão ali para servir ao paciente. Recomenda-se, segundo uma portaria, a portaria número 123 de 2005, que haja um carro de emergência para cada 10 leitos, isso nos ambientes de clínica médica ou cirúrgica e nos ambientes de UTI também. Um carro de emergência para cada 10 leitos. Então, isso é uma estatística onde a cada 10 leitos, aquele carrinho de emergência ele vai servir em uma situação de emergência. Se, por exemplo, nós tivermos um carrinho de emergência para cada 20 leitos, se for um hospital de grande porte com mais de 20 leitos, nós temos apenas um carrinho de emergência para aquele ambiente, então nós podemos ver que poderá haver ali uma sobrecarga. Poderá ser que mais de 2 pacientes simultaneamente estejam em uma situação de emergência e os equipamentos do carrinho de emergência, que é único, não vai dar para suprir aqueles 2 atendimentos. O carro de emergência ele deve ser dividido de acordo com 4 finalidades. Então, os equipamentos, os materiais e os medicamentos que estão contidos ali no interior do carrinho de emergência, eles têm a finalidade de diagnóstico, é quando você utiliza algum equipamento para realizar o diagnóstico do paciente ou uma avaliação mais criteriosa dele, como por exemplo, o paciente chegou numa situação de emergência com hipoglicemia, glicose muito baixa, tipo 40, 50. É necessário que tenha no carrinho de emergência um glicosímetro, que é quem vai verificar a glicemia do paciente. Então nós dizemos que é uma avaliação diagnóstica do carrinho de emergência. No carrinho de emergência nós temos também equipamentos que controlam as vias aéreas, como por exemplo, cânulas orotraqueais, cânulas de traqueostomia. Nós temos materiais para intubação das vias aéreas, que tem essa finalidade de promover a abertura da via aérea e a ventilação do paciente. Nós temos também dispositivos e equipamentos utilizados para o acesso vascular e controle circulatório. Por exemplo, o paciente chega numa situação de infarto agudo do miocárdio, o médico vai prescrever as medicações para combater o infarto e também vai necessitar de alguns equipamentos como estentes e outros dispositivos para fazer ali a abertura vascular do paciente, permitindo assim um melhor fluxo sanguíneo e prevenindo as lesões do infarto. Então, como também alguns outros equipamentos utilizados com a finalidade de acesso vascular no carrinho de emergência, nós temos scalpes, gelcos, equipos de soro, gases, agulhas e seringas descartáveis e dentre outros dispositivos que permitem o acesso vascular do paciente. Os medicamentos contidos no carrinho de emergência é a 4ª finalidade, né? Quando a gente diz finalidades do carrinho de emergência, é para que aqueles equipamentos e medicamentos utilizados no carrinho. Então, os medicamentos, eles são diversos, eles são variados. Nós temos a atropina, que foi muito utilizada na questão de reverter paradas cardiorrespiratórias. Porém, eu mostrei a vocês na aula de parada que a atropina não faz parte mais do protocolo de parada, então ela também dificilmente está contida nos carrinhos de emergência. Mas nós temos noradrenalina, epinefrina, nós temos os diuréticos como furosemida, espironolactona, nós temos os antihipertensivos, que é para quando o paciente chega numa situação de hipertensão maligna ou pico hipertensivo muito grave, como nós temos a isosorbida, a losartana, os diuréticos, os digitálicos, que são classes de medicamentos que devem ter obrigatoriamente no carrinho de emergência. E a gente vai falar de um por um mais adiante.
O conteúdo ele deve ser classificado em níveis de prioridade. Então, no nível 1, são itens que são essenciais e que devem ser disponíveis imediatamente. São itens básicos que não podem faltar ali no carrinho de emergência. No nível 2, são itens altamente recomendados que devem estar disponíveis no máximo 15 minutos. Então, são itens que, se não tiverem no carrinho de emergência, mas eles precisam estar contidos ali em alguma parte do consultório ou da sala de estabilização de urgência e emergência para poder atender o paciente em situação crítica. E no nível 3, nós temos itens que são recomendados, mas que eles são opcionais, ou seja, eles podem ter ou não ali no carrinho de emergência. Eu vou citar agora, de um por um, a lista dos equipamentos e dos materiais e medicamentos que devem conter nos carrinhos de emergência, de acordo com as finalidades deles. Então, com relação à avaliação e diagnóstico, no carrinho de emergência nós temos desfibriladores que servem para reverter paradas cardiorrespiratórias, é o aparelho de choque, cuja aula próxima nossa eu irei falar sobre ele, né? Então, nossa última aula, depois de amanhã, vai ser tudo sobre desfibrilador, como utilizar, como manusear, para que é utilizado, quais as finalidades. Ainda como avaliação diagnóstica, nós temos material de proteção individual, como luvas, máscaras, óculos, muito importante agora nessa questão do coronavírus, os equipamentos de proteção individual. Nós temos monitores cardíacos, monitores que também vão avaliar outras funções do paciente. Nós temos desfibriladores com marca-passo externo. Nós temos monitorização nas pás do desfibrilador. Nós temos oxímetros de pulso para verificar a glicemia, para verificar a saturação de oxigênio do paciente. Nós temos glicosímetros capilares, que é para verificar a glicemia do paciente. Nós temos o gerador de marca-passo, que é para os pacientes cardiopatas que usam marca-passos, e nós temos esses geradores que é para avaliar a função e ali a eficácia do marca-passo do paciente. Materiais utilizados para o controle de vias aéreas. Nós temos as cânulas orofaríngeas, que a gente chama cânula de Guedel também, que é utilizada para promover a abertura de via aérea nessa região orofaríngea, ou seja, na garganta. Nós temos o conhecido AMBU, que é o sistema bolsa, válvula e máscara, que ele tem um reservatório de oxigênio, é o AMBU, para poder fazer ventilação no paciente. Nós temos os tubos orotraqueais, nós temos as cânulas para traqueostomia, quando o paciente vai fazer ali uma traqueostomia de urgência, nós temos essas cânulas também na parte dos equipamentos de controle de vias aéreas. Nós temos os laringoscópios de lâminas curvas, números 3 e 4, que são utilizados para a intubação do paciente. Quem faz a intubação é o médico, com auxílio da equipe de enfermagem. Nós temos máscaras de oxigênio, então máscaras de Venturi, máscaras não reinalantes ou máscaras de nebulização comuns. Nós temos as cânulas nasal do tipo óculos, né? Ou os catéteres nasais, que são as mangueirinhas que são fixadas aqui por trás da orelha do paciente e vêm para frente com duas entradinhas em cada narina para fornecer um fluxo contínuo de oxigênio ao paciente. Nós temos os umidificadores, o paciente que está em catéter contínuo, em oxigenação contínua, ele vai precisar de um umidificador para umidificar ali o oxigênio, para que aquele oxigênio não resseque a mucosa nasal nem da garganta do paciente. Nós temos nebulizadores, extensão para nebulizadores, cânulas de aspiração flexível, que são sondas e cânulas. Nós temos cânulas para aspiração. Essas cânulas, elas são dispositivos como que sondas, que são colocados ali num equipamentozinho de aspiração a vácuo para aspirar as secreções respiratórias do paciente.
Nós temos fixador de cânula orotraqueal, sondas nasogástricas, que também são guardados aqui nesses materiais de controle de vias aéreas. Nós temos máscaras laríngeas no adulto, capnógrafos, catéteres... Sim. E agora, saindo da parte de controle das vias aéreas, nós temos os dispositivos e equipamentos utilizados para o acesso vascular e controle circulatório do paciente. Então, são os catéteres intravenosos, como por exemplo, Gelcos e Scalpes. Nós temos o conjunto de perfusão, agulhas de catéteres intravenosos centrais, quando no caso o paciente ele faz um procedimento de acesso venoso central, é o médico quem realiza esse procedimento para que o paciente ele fique recebendo medicamentos e terapias ali por aquele catéter. Soro fisiológicos 1000 ml, soro ringue lactato 1000 ml e soro glicosado 5% 500 ml. Todos os soros eles também têm essa finalidade de controle venoso e vascular no paciente, principalmente quando esse paciente chega numa situação de hemorragia intensa, que vai precisar haver ali reposição de líquidos e nós temos que ter obrigatoriamente no carrinho de emergência esses soros. Outros equipamentos com essa finalidade de controle vascular, equipos de macrogota e equipos de hemoderivados. São equipos, aquelas mangueirinhas que servem para escorrer tanto o soro para a veia do paciente, como também os concentrados de hemácias e de plaquetas e os componentes do sangue numa hemotransfusão sanguínea. Nós temos ainda para o acesso vascular e controle circulatório as seringas de 3, 5, 10 e 20 ml, as seringas descartáveis, gases, micropores, frascos e vácuos. E os medicamentos que devem ter no carrinho de emergência, nós temos uma lista enorme de medicamentos para variados problemas de saúde e de diversas circunstâncias de situação de urgência e emergência. Eu vou ler aqui para vocês os medicamentos mais frequentes e conhecidos dos carrinhos de emergência. Então, começando com as águas destiladas, que são as ampolas de soluções para diluição de medicamentos. Então, água destilada de 10 ml, de 250 ml. Nós temos também água destilada para nitroglicerina, que também são outros líquidos utilizados para diluir medicamentos. E nós temos os medicamentos propriamente ditos, como aspirinas, atropina, adrenalina, amiodarona, lidocaína, adenosina, beta-bloqueadores, que são muito utilizados nos casos de infarto agudo do miocárdio, nitroglicerina, nitroprussiato de sódio, cloreto de cálcio, gluconato de cálcio, sulfato de magnésio, muito utilizado nas crises hipertensivas, sobretudo para gestantes com picos hipertensivos ou em situações de eclâmpsias e pré-eclâmpsias. Nós temos o bicarbonato de sódio, glicose a 50%, muito utilizado nos pacientes com crises de hipoglicemia severas. Nós temos furosemida, muito utilizado nos picos hipertensivos e nas situações de urgência e emergência edematosas, ou seja, quando o paciente chega muito inchado, com muito acúmulo de líquido, então nós temos o furosemida. Nós temos os broncodilatadores como o Berotec, Atrovente, Salbutamol, que são muito utilizados para as crises agudas e crônicas de asma, paciente que chega com um quadro de asma grave. Então, os broncodilatadores eles servem para dilatar o brônquio e diminuir a hiperresponsividade do brônquio, melhorando assim a capacidade ventilatória e de respiração do paciente. Nós temos a aminofilina, que também é um outro corticoide utilizado para as crises de asma grave. Diazepam é muito utilizado para os pacientes em situação de urgência e emergência psiquiátricas, ou seja, pacientes agitados, agressivos, que precisam de uma sedação. Como também o midazolam e fentanil, que são utilizados para essas finalidades, sedação em geral. Nós temos o sulfato de morfina, principalmente utilizado nos casos de urgência e emergência oncológica, onde pacientes portadores de câncer apresentam muitas dores ali em virtude do tumor agressivo. Então, a morfina já é um medicamento
que combate mais essa dor maligna provocada por algumas neoplasias e também por outras circunstâncias de urgência e emergência. Nós temos dobutamina, dopamina, naloxona, diltiazem, que são medicamentos de saúde mental utilizados para conter as crises de urgência e emergência psiquiátricas, verapamil, manitol, isoprotenol. Pronto. Esses foram os medicamentos utilizados no carrinho de emergência. E eu coloquei aí nos slides para vocês uma imagem das partes, vocês podem visualizar, que compõem o carrinho de emergência. Nós temos o suporte, essa parte de cima, que é utilizada para colocar equipamentos e materiais diversos, como medicamentos na hora de administrar esses medicamentos. Nós temos a parte superior do carrinho de emergência, que a gente chama de tampo ou parte superior, utilizada para colocar alguns equipamentos como desfibrilador, como glicosímetros, como os conversores também. Nós temos as gavetas, primeira, segunda, terceira e quarta gaveta. Nós vamos ver mais adiante o que colocar em cada uma dessas gavetas. Nós temos o compartimento inferior do carrinho, que é utilizado para colocar outros materiais como soros, bisnagas, tubos. E nós temos as rodinhas, porque o carrinho de emergência ele deve ser flexível. Você tem que, dependendo da necessidade, remover esse carrinho de uma sala para outra, ou de um local para outro, de um setor para outro. Então, por isso que ele já vem apropriado com essas rodinhas, para permitir um melhor manuseio desse carrinho. Nós temos aqui a tábua auxiliar para massagem cardíaca. Vejam, para que serve essa tábua? Principalmente quando o paciente ele entra em situação de urgência e emergência, num leito de clínica médica, ou seja, ele está ali em cima de um colchão, no leito, e ele entrou em parada. A gente sabe, eu falei para vocês nas nossas primeiras aulas em parada cardiorrespiratória, que a massagem cardíaca no paciente, no leito, ou seja, em cima de um colchão, as compressões elas não são tão eficazes, porque ali o colchão vai amortecer as compressões e não vai haver ali o aprofundamento correto do tórax do paciente. Então, essa tábua auxiliar da massagem cardíaca ela é utilizada quando o paciente entra em parada cardiorrespiratória. Você coloca ela atrás, no dorso do paciente, ou seja, entre as costas do paciente e o colchão, e aí você inicia as manobras de reanimação, e essa tábua vai diminuir o amortecimento do colchão, melhorando assim a eficácia das compressões cardíacas. Na parte de trás do carrinho de emergência, nós temos os puxadores e nós temos as tomadas. Ou seja, o carrinho de emergência, ele é um equipamento com uma rede hidráulica própria. Ou seja, ele contém energia nele e as tomadas, porque, por exemplo, você vai precisar ligar o desfibrilador ou o cardioversor numa fonte de energia para poder ele funcionar. Então, nós já temos um sistema de tomadas e de eletricidade próprios acoplados ali no carrinho de emergência, sobretudo para ligar os materiais utilizados sob eletricidade. Organização do carro de emergência. Nós temos a base superior, onde na base superior, que eu mostrei a vocês, ficam os desfibriladores, estetoscópios, cilindros de oxigênio, aqueles cilindros pequenos, portáteis. Os ambus também são colocados nessa parte superior, aquela bandeja grande que fica logo em cima, no carrinho. E a tábua rígida, que também fica na parte superior do carrinho de emergência. Aqui nós temos uma imagem mostrando a parte superior do carrinho com desfibriladores. Aqui dentro nós temos outros equipamentos como estetoscópios, otoscópios, algumas gases. Temos pacotes de gases também nessa parte superior, vê só. E o mais importante que é o desfibrilador, caso o paciente entre em parada cardiorrespiratória e necessite ali de um choque cardíaco.
Mais uma vez, outra imagem aqui da base superior do carrinho de emergência. Vejam como é organizado. Ele já é próprio para colocar esses equipamentos. Já tem uma medição ali própria para colocar esses equipamentos. Primeira gaveta do carrinho de emergência. Na primeira gaveta, o que a gente vai guardar? Os fármacos de primeira linha em situação de urgência e emergência. Então, quais são os fármacos de primeira linha? É a amiodarona, que é antiarrítmicos, é a noradrenalina, que é utilizada nas paradas cardiorrespiratórias, são as ampolas de glicoses, no caso dos pacientes com crises de hipoglicemia severa. São os medicamentos